assistência, jornalistas, enfim, pessoas que nos acompanham via internet, nossas considerações. E antes de iniciarmos a sessão... Oi? Sim, antes de iniciar a sessão, então vamos liberar a tribuna para o senhor Roberto Luiz Balém, que é presidente da SECAFES, lá de Erechim, e que iremos disponibilizar 5 minutos para que o mesmo utilize a tribuna para a sua manifestação. Portanto, a tribuna está à sua disposição, presidente da SECAFES de Erechim, senhor Roberto Luiz Balém. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, vereadoras também, né? Eu agradeço, nem esperava que fosse ter essa oportunidade de estar falando aqui para esta casa, nobre casa legislativa de Concórdia, mas a gente está visitando aqui a cidade, vou até a UNC, que a gente também estudou aí, daqui a pouco. E aproveitei para dar uma passada aqui na casa. Deixar uma amostra de alguns alimentos da SECAFES, que é a Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura Familiar de Erechim. Nós, desde o ano passado, já estamos fornecendo alguns alimentos aqui para as escolas de Concórdia e queremos e acreditamos que é possível manter essa parceria e esse trabalho. A SECAFES é uma central de cooperativas, para situar um pouco os senhores, que foi fundada em 2012, com 9 cooperativas na região do Alto Uruguai Gaúcho, e atualmente nós estamos com 18 cooperativas, construindo um trabalho de cooperação e intercooperação, construindo uma rede de cooperativas no Rio Grande do Sul. Atualmente nós atuamos em Santa Catarina com a venda de alimentos para a cidade de Concórdia e também para o município de Lages. Também a gente atua nessa cidade. No ano passado, nós atendemos mais de 84 mil crianças em mais de 15 municípios, a grande maioria no Alto Uruguai Gaúcho, e as principais prefeituras que nós atendemos foram aqui Passo Fundo, Vacaria, Lages, Concórdia e Erechim, eu diria 5 maiores, que chega a praticamente 90% daquilo que nós comercializamos dentro dessas 5 prefeituras que são as maiores. Nós temos como objetivo a Central de Cooperativas da Agricultura Familiar estar podendo levar uma oportunidade para os agricultores familiares produzir alimento e se inserir no mercado que até 2008, 2007, 2009 precisamente, aí não era um mercado que era de atuação da agricultura familiar, era mais de atuação das redes de mercados e assim por diante. E nós entendemos que essa política pública, essa forma de comercialização, ela vai incentivar a organização dos agricultores na produção de alimentos em si, frutas, verduras e assim por diante, né? Para que a gente possa também, aquelas famílias que estão hoje, talvez até saindo do mercado da produção de alimento, ou de cereais, ou de carnes, e até mesmo do leite, para que elas possam estar tendo uma oportunidade de estar entrando na produção de outros alimentos. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, saudar o vereador Uimar, que a gente foi colega de aula também na faculdade, e parabenizar o trabalho que vocês têm feito aqui nessa casa, com certeza, com muita responsabilidade, para que o município de Concórdia seja cada vez maior. A gente ouve falar muito bem da cidade, do município, é uma população muito acolhedora, e a gente sempre se sente bem também visitando a cidade aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade aí. Estamos à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também para esclarecer. Tranquilo. Agradecemos, então, a generosidade do senhor Roberto Luiz Balém, presidente da SECAFES de Erechim. E, com certeza, as informações são pertinentes, relevantes, assim a gente fica conhecendo um pouco mais do relevante trabalho prestado, não só a nível de Erechim, como também aqui no Oeste, que sai em outras partes desse Brasil. Obrigado e leve nossas recomendações ao povo lá de Erechim.
Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 302 do primeiro período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 6 de junho de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 6 do mês de junho do ano de 2016. Às 18 horas do dia 6 do mês de junho do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 19 do mês de maio do corrente ano. Matéria de expediente, fez-se a leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 36/2016, projeto de lei de número 38/2016, projeto de lei de número 39/2016 e projeto de lei de número 40/2016. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, projeto de lei de número 37/2016. Proposições recebidas de autoria do vereador Rui Mário Corteganha, indicação de número 229/2016. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações de número 230/2016, 231/2016 e 232/2016. Deliberação das proposições de autoria do vereador Rui Mário Corteganha, indicação de número 229/2016, aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações de número 230, 231 e 232/2016, também aprovadas por unanimidade de votos. No pequeno expediente, usaram da palavra o vereador Fábio Luiz Ferri, vereador Rui Mário Corteganha, vereador Artemio Tigara e o vereador Rogério Luciano Pacheco. Ordem do dia, não teve matéria para votação. Grande expediente, ninguém desejando se pronunciar, e esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 7 do mês de junho, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que, para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após de aprovada será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. Correspondências recebidas do senhor deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acusando o recebimento do ofício número 226/2016, que encaminhou a moção de número 8/2016 da bancada do Partido dos Trabalhadores. E do senhor Cleberson Sievert, diretor-presidente da Celesc Distribuição S.A., também em atenção ao ofício de 18/3/2016, conforme requerimento número 30/2016, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei de número 25/2016, de autoria do vereador Arlan Gugliani, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos portadores das doenças de Alzheimer e Parkinson no âmbito do município de Concórdia e da outras providências, com parecer favorável das comissões. Proposições recebidas. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 233/2016, em que sugere que seja feito o fechamento de um buraco aberto pela Casan, localizado na rua Minas Gerais, no entroncamento com a rua Distrito Federal, na entrada do bairro dos Estados. De autoria do vereador Jadson Miguel Prudente, indicação de número 234/2016, que sugere ser contatado com o órgão competente para que seja adquirido um rolo compactador com mais de 12 toneladas. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação de número 235/2016, sugere que seja pavimentado o restante da rua Frederico Oswaldo Becker, localizada no bairro Imigrantes. De autoria dos vereadores Arlan Gugliani e Evandro Pegoraro, indicação de número 236/2016, em que sugerem
administração municipal que será efetuado um estudo para quando da realização do próximo concurso público ou processo seletivo seja incluído a vaga de tradutor e intérprete de língua portuguesa de sinais, Libras. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação do número 237/2016, sugere que a administração municipal instale lixeiras junto às paradas de ônibus no bairro São Cristóvão para a coleta de lixo de pedestres e de usuários do transporte coletivo. E indicação do número 238/2016, que sugere que o Executivo Municipal analise a possibilidade de enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei que trata sobre a instituição da Política Municipal de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação e criação do Conselho Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da minuta em anexo. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 233/2016. Em discussão e votação, indicação 233/2016, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Com a palavra, vereadora. Quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores vereadores, a senhora vereadora, toda a imprensa, presidente do PSB, sempre vereador, e da Piscinim, presidente do sindicato, Tyson, todos os assessores da casa. Bom, mais uma vez, eu venho até essa tribuna, mas dessa vez pedi para o fechamento de um buraco da rua, que entra pelo distrito, na rua Distrito Federal, que é na entrada do bairro dos Estados, e esse buraco foi feito de um lado da estrada até o fim dela, quer dizer, o buraco é enorme. Então, mais uma vez, nós vamos pedir, porque a dificuldade é grande, ali o movimento é imenso, então, pedindo para vocês, para os vereadores que colaborem conosco, e para o líder do governo que leva até o órgão competente esse pedido. Obrigada. Continua em discussão e votação, indicação 233/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 233/2016 está aprovada. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação de número 234/2016. Em discussão e votação, indicação 234/2016, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, assistência, internautas, cumprimentar o Pitinim, também cumprimentando o Ferri pela sua volta, ontem não tive a oportunidade, vereador Ferri, Denise, também nosso amigo do sindicato, os trabalhadores de Concórdia. Mas esse pedido, líder do governo, é muito importante, sendo que tem um rolo hoje a Prefeitura Municipal que não é de tantas toneladas, não é muito grande. A gente sabe quanto melhor ficaria as estradas depois da reabertura, do patrulhamento, passar o rolo. Sendo que tem muita pedra solta, isso tenho certeza que beneficiaria os usuários, e também sendo que foi procurado por, inclusive, motoristas que trabalham na Prefeitura, que fazem esse trabalho, dizendo da importância de quando um serviço terceirizado do rolo compactador que é feito, a diferença dos trabalhos, não só para as estradas também, mas para as propriedades, sendo que às vezes é colocado o cascalho perto do chiqueiro, do aviário, tem carregamento e acaba atolando com a passagem do rolo. Eu tenho certeza que vai ajudar e muito, até para evitar gastos, e cada pouco tem que estar arrumando as estradas com essa passagem do rolo, e vai ficar muito melhor. Muito obrigado. Continua em discussão e votação a indicação 234/2016. Palavra o vereador Rui Mares Corteganha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através do sistema online, servidores dessa casa, hoje com muita alegria, a imprensa também que está aqui presente, com muita alegria
nosso sempre secretário municipal de Agricultura e servidor também da Embrapa, né, o senhor Edair Pitinin, o Tyson também, que é o nosso presidente, né, em exercício do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, outras pessoas que também nos acompanham. Mas, primeiramente, parabenizar o vereador Jaderson por essa indicação. Sem dúvida, irá contribuir, sim, ter um equipamento de qualidade como esse que Vossa Excelência indica aqui. Lembrar de que o município de Concórdia fez, sim, grande investimento nos últimos anos em se tratando de equipamentos pesados, né? Cito, por exemplo, no ano de 2014, investimentos da ordem de 4 milhões de reais. Um rolo compactador, hoje nós temos no interior, sim, é um rolo pequeno, é uma realidade, nós temos um maior que é utilizado principalmente no meio urbano, né? Então nós temos hoje 2 equipamentos desses. Se faz necessário, sim, né? A gente sabe da importância que teria um equipamento desse, principalmente para estar acompanhando as frotas agrícolas, as frotas, né, de transporte, principalmente as grandes frotas, para estar trabalhando principalmente nas estradas gerais. Então é sim uma necessidade. É claro que é um equipamento que tem um custo razoável, né? Mas temos que buscar. Então temos que buscar, sim, somos favoráveis e queremos sim parabenizá-los. Teria também outros equipamentos, com certeza, que podem contribuir para a melhoria também das estradas, mas um rolo desse, sem dúvida, seria importante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação, indicação 234/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 234/2016 está aprovada. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação de número 235/2016. Em discussão e votação, a indicação 235/2016, de autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 235/2016 está aprovada. De autoria dos vereadores Arlan Guliani e Evandro Pegoraro, indicação de número 236/2016. Em discussão e votação, indicação 236/2016 dos vereadores já mencionados. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 236/2016 está aprovada. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações do número 237 e 238/2016. Em discussão e votação, indicação 237, indicação 238/2016, ambas de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhoras vereadoras, saudar também aqui na plenária o semi-vereador Edair Pitinin, Tyson, que representa aqui o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, internautas que nos assistem, servidores desta casa, enfim, a todos que de alguma forma acompanham a sessão, juntamente com a imprensa. Dessas duas indicações, me permite, senhor presidente e demais colegas, tratar um pouco mais sobre a indicação 238, que trata de um assunto que já foi abordado aqui nessa casa, né, que trata sobre a política municipal de incentivo à inovação tecnológica, tratada principalmente pelo vereador Rogério Luciano Pacheco, que há tempo já vem tratando desse tema nessa casa, e que nós também queremos aqui dar o nosso reforço, né, com a licença do Pacheco aí nessa causa, de debater com mais profundidade e, quem sabe, contribuir também para o avanço dessa questão aqui em Concórdia, em função até da importância que tem para o desenvolvimento de cidades e municípios, regiões e países, os investimentos em inovação e tecnologia, né? A gente sabe que o mundo não para, os desafios são cada vez maiores e o desenvolvimento da ciência, a inovação e a tecnologia é que ajudam a melhorar a vida das pessoas, mas também geram renda, geram emprego, melhoram a qualidade de vida, né? E é claro que as regiões que investem nessa política provavelmente terão mais condições de atender essas demandas da sociedade. Ainda em 2015, eu fiz um levantamento aqui em Concórdia,
para tratar com mais propriedade esse assunto, de quais as empresas que de alguma forma tinham investimentos ou trabalhavam no desenvolvimento de programas ou de tecnologias que pudessem avançar sob o ponto de vista da inovação. E muitas vezes a gente desconhece certas coisas, mas é impressionante como Concórdia tem algumas iniciativas importantes nesse sentido. De acordo com o nosso levantamento, nós temos aqui em Concórdia empreendedores que atuam, empresas que atuam no desenvolvimento e licenciamento de programas, de softwares, em número de 29 empreendedores. Então são 29 empresas que de alguma forma desenvolvem programas, softwares que são comercializados em todo o Brasil. Nós temos 12 que atuam em logística de transporte, né? Não apenas do transporte propriamente dito, mas com inovação sob o ponto de vista da logística. E temos 10 empresas que atuam no monitoramento e sistema de segurança também com inovação tecnológica. Nós temos aqui uma empresa, uma agroindústria, que tem também um centro de inovação, não aqui, mas em São Paulo, e que se preocupa com isso e desenvolve várias tecnologias para melhorar o seu sistema. E tem também uma coisa interessante, que Concórdia tem uma empresa, né, que desenvolveu uma tecnologia, né, que única no mundo, patenteada já, que faz a higienização dos ovos que são usados para a reprodução ecologicamente corretos. Isso não se utilizam de produto químico, e sim apenas produtos ecologicamente corretos, e que isso representa uma inovação importante, tanto é que está comercializando já nos próprios Estados Unidos essa tecnologia. Pois bem, isso é apenas para reforçar, né, de que nós temos um grande potencial. Tem a ONC agora, que também tem seu núcleo de inovação tecnológica, o NIT, né? O governo municipal, em dezembro do ano passado, inclusive, reuniu uma primeira comissão para tratar sobre esse assunto, para avançar, principalmente após a posse do secretário Cléber Vidal Piaz, do Desenvolvimento Econômico e Turismo, onde também chamou entidades para essa discussão. E uma das metas do governo agora com essas entidades, né, discutir uma política municipal de inovação e tecnologia, e é nesse sentido que eu estou aqui deixando a nossa contribuição. Nós fizemos uma pesquisa baseada no diagnóstico apresentado na 25ª Conferência de Empreendedorismo e Inovação, onde se analisou as leis municipais que tratam sobre esse assunto de Santa Catarina. Com base nessa análise, nós fizemos então uma proposição, né, de uma política municipal de inovação e tecnologia, onde prevê nessa política uma série de instrumentos, né, e dentro desses instrumentos permite destacar, além da política, né, o Programa Municipal de Incentivo à Ciência, e esse programa ele prevê incentivos fiscais, tais como isenção de algumas taxas, prevê serviços, desde terraplanagem e outros serviços que são necessários para a implantação de empreendimento, e o apoio imobiliário também, né, desde local ou terreno, enfim. Mas o mais importante são os instrumentos, né? Nós estamos propondo aqui um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com uma composição bipartite, entre governo, sociedade e empreendedores e as universidades. A criação de um Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com fonte de recursos e critérios para concessão. A instalação também de uma Semana da Ciência, onde nessa semana, além da divulgação das tecnologias que estão sendo aqui desenvolvidas, que se discuta também a troca de experiências com a população, empreendedores, e a criação de um prêmio de inovação para quem desenvolve tecnologias. Portanto, cabe aqui registrar, como eu já disse antes, as iniciativas dessa casa por parte do vereador Rogério Sandro Pacheco, mas também estamos dando essa contribuição no sentido de fortalecer ainda mais e cobrar ainda mais por parte do governo municipal uma ação mais proativa nesse sentido, apesar de, como eu disse, já está uma comissão formada e tratando sobre isso. Tanto é que agora a Prefeitura está divulgando, em parceria com a ONC, o Núcleo de Inovação Tecnológica da ONC, devem estar acompanhando nas rádios, nos outdoors, enfim, porque a Prefeitura faz parte do Conselho de Gestor desse núcleo, né? Mas é claro que nós temos que avançar, e creio que o avanço maior agora é exatamente estabelecer uma política municipal na forma de lei, né, para que a gente possa, a exemplo de outras iniciativas, também avançar nesse sentido, razão pela qual nós estamos pedindo apoio dos colegas.
Em relação à indicação 237, só lembrar de que é importante essa indicação, apesar de simples, né? Mas é a instalação de lixeiras junto às paradas de ônibus. E no bairro São Cristóvão tem 5 paradas, apenas uma tem lixeira. E a gente percebe a diferença quando tem a lixeira e não tem. Porque o cidadão muitas vezes tem o lixo, precisa colocar em algum local, e se não tem lixeira, alguns colocam no chão, e isso não é interessante. Razão pela qual estamos fazendo essa simples indicação, mas importante para cuidar da nossa cidade. É isso, senhor presidente, muito obrigado a todos os colegas. Continua em discussão e votação, indicação 237, indicação 238/2016. Com a palavra o vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, vejo aqui o subvereador Idair Piscinin, o vereador licenciado Massoco, presidente do sindicato Tyson, nossos servidores, imprensa, senhoras e senhores da assistência, internautas. Mas, excelência, eu ouvi atentamente o colega Comaceto e me chamou a atenção esse tema, até porque foi um tema que discutimos muito aqui nessa casa, desde 2013, quando aqui assumiu a presidência do Poder Legislativo. Era um assunto que não concordamos a princípio com o encaminhamento a nível de Estado, quando não incluiu Concórdia como uma das cidades que pudesse ser contemplada com um centro tecnológico. E imediatamente questionamos, fizemos uma moção aqui nessa casa, me recordo, assinada, inclusive foi subscrita por todos os colegas, tivemos a aprovação dela e tivemos inclusive a presença aqui no nosso município do então secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Bornhausen, e naquele momento até conversamos com ele, discutimos, né, o porquê que Concórdia não teria sido incluída dentro desse processo, e claro que a informação que nos passou é que a Concórdia teria que ela, né, fomentar esse interesse. E claro que quem teria que ser o condutor desse processo teria que ser a administração pública. Não somente o Poder Legislativo, ou não somente uma entidade da cidade, mas teria que haver um envolvimento de todos, e o condutor desse processo teria que ser a administração pública, que é a gestora de todo esse encaminhamento. E aí, o que fizemos, né? Claro que conversamos com a administração naquela época, encaminhamos várias proposições, não só essa questão da moção, que tivemos inclusive respostas do Estado, dizendo exatamente isso que falei, que dependeria da administração ser a condutora dessa ideia, né? Mas aí conversamos também com as entidades aqui do município, a SIC, CDL, entre outras, encaminhamos todo o relatório que tivemos dentro dessa sugestão da inovação, né, da ciência e da tecnologia. A gente sabe o que isso representaria para o nosso município, para a nossa região, isso. E é claro que esse trabalho sendo feito desde aquela época, eu não tenho dúvida que nós estaremos num patamar totalmente diferente hoje, vereador. Acho que aí a administração pecou, falhou de forma muito grande, né, e que de certa forma nos deixou atrasado nesse processo. Mas antes tarde do que nunca. Acho que quero aqui agradecer a Vossa Excelência em ter voltado a tocar nesse tema. Essa proposição que Vossa Excelência fez, eu fiz também aqui nessa casa, inclusive juntei 2 sugestões de lei de inovação, porque para você criar, para você ter um centro tecnológico, para você trabalhar essa questão da inovação tecnológica, você tem que ter uma lei de inovação. Nós encaminhamos aqui nessa casa, isso em 2013 ainda, já se passou 3 anos, agora nós estamos chegando aqui no final do mandato da administração, véspera, né, de um pleito eleitoral, e claro, como eu falei, antes tarde do que nunca, mas tem que se deixar registrado, são 3 anos de prejuízo, sem você trabalhar essa questão, né? E aí, Vossa Excelência falou aqui também das empresas que nós temos ligadas a esse setor, né? Nós sabemos a importância que isso teria para essas empresas e que fomentaria outras tantas, né, da nossa cidade, da nossa região.
Então, eu tenho que, nesse momento, agradecer essa manifestação de Vossa Excelência, essa proposição, que ela vem reforçar, né, mas, ao mesmo tempo, me colocar questionando o porquê que não foi feito até então, desde aquela época, que procuramos envolver as próprias entidades, recebendo as documentações que aqui fizemos, né. Inclusive, encaminhamos a proposição no plano plurianual dessa casa, quando chegou aqui o projeto, né, isso em 2013, criamos implantando o centro tecnológico, né, um campo nessa linha. Também na lei orçamentária colocamos essa proposição. Tivemos, inclusive em Florianópolis, em 2013, conversando com o diretor da pasta de desenvolvimento, desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, Dr. José Roberto Provese, que era um conhecedor muito grande da implantação dessa questão da inovação tecnológica no Estado e que refletia nos municípios. Enfim, tivemos um envolvimento em 2013, 2014, e que, lamentável, até hoje nada foi feito. Agora está se ventilando esses encaminhamentos, ao qual nós entendemos que é importante, mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa a minha indignação, que perdemos 3 anos. 3 anos. E todas essas matérias, todas essas proposições estão hoje em poder da administração. Então é isso que a gente questiona: por que não avançar, por que não antecipar essas sugestões que saem do Poder Legislativo, que eu não tenho dúvida, nós, antes de encaminharmos daqui, ouvimos a sociedade, ouvimos os empresários, né? Então é lamentável que isso aconteceu, mas acredito que Vossa Excelência, como vereador da situação, pode ser que tenha, né, mais sucesso que nós, e vou trabalhar para que isso aconteça, e espero que essa casa aprove essa indicação, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia deixar de registrar a minha indignação nessa tribuna, em virtude do trabalho que fizemos aqui, e que tivemos o apoio de todos os colegas naquela época, né, inclusive das entidades que nos deram também essa sustentação de apoio, e que, de certa forma, ficou-se no caminho sem o envolvimento e a participação da administração, que deveria ser a condutora desse processo. Envolvendo Poder Legislativo, envolvendo as entidades, enfim, todas as partes que poderiam estar hoje já muito mais avançadas, teríamos já encaminhado muitas coisas, e que com certeza já teríamos um resultado muito maior na economia do nosso município, né? Até naquela época tinha a questão da própria UNC, que tinha incubadora, que poderíamos ter trabalhado isso já desde aquela época. Mas, enfim, eu quero aqui agradecer esse reforço que a Vossa Excelência faz através dessa proposição, e esperamos que isso venha ao encontro dos interesses da nossa municipalidade. Muito obrigado. Continua em discussão e votação, indicação 237, indicação 238/2016. Palavra o vereador Fábio Ferro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui o vereador Massoco, cumprimentar aqui o ex-vereador Dair Piscinin, imprensa, assessoria. Quero também aqui buscar dar a minha contribuição nesse tema que é de suma importância, tecnologia e inovação, e tentar ponderar aqui das duas partes. Eu acho que a indicação é muito importante, vejo ela extremamente importante, vereador Comaceto, tem a nossa aprovação, e quando eu leio a indicação, eu, tendo um pouco da experiência que tive agora como secretário da agência, então por algumas vezes estive dentro da Secretaria de Tecnologia e Inovação, onde é o secretário Chodini, um deputado que é do nosso partido e que lá nos colocou muitas coisas, nós estivemos conhecendo lá realmente como funciona, e eu vejo que dentro dessa indicação, já buscando o que o vereador, colega Rogério também fala, linkando isso, acho que o que se perdeu realmente tempo, na minha humilde opinião, foi a criação do Conselho. Eu acho que sim, o Conselho deveria ter sido criado há muito tempo atrás, e aqui vou tentar justificar o porquê. Quando estive lá na Secretaria, muito se colocou
da formatação que Santa Catarina, em especial o governo do estado, estava fazendo e da reivindicação do colega Rogério sobre um centro de inovação. A minha opinião particular é que Concórdia ganhou e muito, e vou aqui argumentar antes, em não ter o centro de inovação daquele formato que está hoje. O formato que está hoje foi passado aos municípios, certo ou errado, naquele momento o Estado entendia que era certo e hoje entende não ser mais, que é um elefante branco. Por que isso? Nós vamos dar 5, 8, 14 milhões para a construção de um prédio que se chama Centro de Inovação e depois disso vem o custo para manter ele. Mas quem mantém? Os municípios. Isso, me desculpe, me parece meio como o governo federal, quando cria algumas políticas públicas para nós, os municípios, nos passam programas e depois nós, os municípios, temos que custear esses programas e primeiro ano a gente consegue, vereador Rogério, segundo já não tem mais. Isso quem me falou não foi um político lá na Secretaria de Inovação, mas foi um técnico, um engenheiro que está sendo responsável pelos programas, dizendo que Chapecó está encontrando uma dificuldade imensa, não sabe como fazer para manter. Os municípios estão correndo agora atrás do Estado, buscando recursos para manter o centro de inovação. Sem contar o formato que existia ali colocado, chamado de tríplice hélice, aonde tem, né, vereador Comaceto, Estado, município e universidade, cujo entendimento desse engenheiro hoje responsável, que conhece a nível de mundo, as universidades que nós entendíamos como elas deveriam estar nesse processo, hoje eles acham que as universidades não têm que estar nesse processo. Por diversas situações. Por quê? As universidades, elas muitas vezes, e aqui nós temos... Sabemos que nós temos o NIT, né, que foi através do ex-senador e governador Luiz Henrique, colocou 500 mil reais, se não me fala a memória, no NIT, e nós sabemos que ele não evoluiu na UNC. Não é culpa de A ou de B, mas é que a universidade, segundo esse engenheiro, que é responsável pelos centros de inovações no Estado, as universidades não têm essa vocação. Elas não têm um responsável para ficar lá, um professor destinado a ficar lá e um grupo que possa largar as suas atribuições como professores para se dedicar a um centro de inovação. Então, essa tríplice hélice me parece um modelo fadado à falência, que tem que ser diferente. E quando eu falo que nós temos que criar um conselho, aí eu concordo com o vereador Rogério Pacheco, em número, gênero e grau, que se perdeu tempo, porque um conselho não se cria de hoje para amanhã e não se vai fazer uma política pública de algo que é novo no Estado e que dê certo. Hoje nós temos São José, que tem, vereador Comaceto, algo já criado em termos de lei municipal, que destina lá uma parte dos impostos para um fundo, mas muito pouco ainda se tem em termos de Estado de Santa Catarina e até de Brasil, né, de uma lei, de uma política bem estabelecida para a inovação. É algo muito novo. Nós temos, Santa Catarina é o segundo maior centro de inovação do país, só perde para o Recife. Concórdia é o segundo maior centro de empresas no estado de Santa Catarina, só perde para Florianópolis. Vocês vejam a nossa capacidade e como esse tema realmente é importante. Agora, acho que nós temos que ter uma política pública muito equilibrada, muito bem pensada, e por isso que o Conselho, e é essa que foi, inclusive, a orientação dada lá na SDS para o município de Concórdia, que se criasse um conselho com muita calma, que se buscasse outros municípios que estavam engatinhando também como nós, para que isso, daqui 5 ou 10 anos, não estivesse aí no ostracismo, que não servisse para nada. Eu acho que a inovação, ela é muito importante. Eu me preocupa particularmente muito, presidente, porque nós em Concórdia vivemos numa matriz que é o frango e o suíno. É a agroindústria. Se Concórdia não abrir, através do poder público, a sua mente para uma nova matriz econômica, nas próximas décadas nós teremos dificuldades de manter nossos empregos, de mantermos bons salários. A tecnologia e a inovação paga bem, é uma matriz limpa,
economicamente limpa. Se nós falarmos aqui, não existe a mínima das comparações, né? Mas o Vale do Silício, quem conhece, já ouviu, já leu sobre isso, sabe a revolução que foi lá nessa matriz limpa nos Estados Unidos. Nós temos sim que pensar nisso. Acho que esse é o nosso caminho, pelas empresas que estão colocadas em Concórdia. Eu acho que esse é o caminho, mas de uma forma muito equilibrada. Acho que fazer uma lei, uma política pública de uma hora para outra não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque nós não vamos encontrar, inclusive, algo que seja bem sucedido no Brasil. E aqui falo mais. Se nós fôssemos colocar, senhor presidente, para finalizar, desculpe aqui, já passei o meu tempo. Hoje em Santa Catarina vão se terminar, através do governo do estado, os auxílios para novos centros de inovações. O que eles recomendam? Que São Paulo, Rio de Janeiro, Recife têm feito no Brasil. Que os municípios têm ocupado suas estruturas, muitas vezes ociosas, prédios que não servem mais, que se reformam, e já não se comece gastando, né, do início, com prédio novo. Eu acho que nós vivemos num tempo, né, de muita de recessão, que nós precisamos cuidar do recurso público, então ali é um começo. Mas, sem dúvida nenhuma, a política pública precisa ser criada. O conselho, onde vão estar sentados agentes políticos, agentes públicos, e também os empresários que vão trazer a sua bagagem, e que nós temos que decidir também, porque nós vamos decidir, nós vamos trabalhar em qual o ramo, qual é o nosso caminho, a agroindústria, o que nós queremos para a Concórdia para o dia de amanhã. Nós temos que pensar para a Concórdia 2020, 2050, né, 2030 eu vou estar copiando, né? Então eu não vou falar do 2030 aqui. Agora, nós temos que pensar nesse negócio como negócio para as próximas gerações. Isso é extremamente importante, porque nós não podemos perder a passada da inovação. Acho que o vereador Rogério Pacheco foi muito sábio na época que fez a indicação. Gostaria que viesse ao centro. Hoje o vereador Comaceto está aqui trabalhando para que haja. Eu acho que isso é algo que é nosso. Eu acho que é da sociedade de Concórdia, né? Nós não podemos querer ser o pai da criança e depois querer que o outro embale ela, né? Nós temos que trabalhar como o vereador Comaceto, o vereador Rogério estão trabalhando para todos, mas com os pés no chão, porque isso é algo muito sério no nosso município e que pode sim alavancar a nossa economia nas próximas décadas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação, indicação 237 e 238. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. A palavra o vereador Ruimar. Novamente, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que já foram nominadas, pessoas também da imprensa que chegaram posterior à nossa fala, servidores dessa casa, pessoas que nos acompanham através do sistema online. Mas ocupo o espaço do pequeno expediente aqui para estar falando sobre um assunto que já foi inclusive divulgado pela imprensa e também amplamente, inclusive pela administração municipal, e na qual quero inclusive parabenizar a administração municipal por muito com sensatez dar passos firmes, sabendo do que está fazendo e mais que isso, tendo um planejamento sim desse município, e falo especificamente aqui da infraestrutura rural e mais específico dos projetos que na qual foram apresentados há alguns dias de asfaltamento rural no município de Concórdia. Sabemos que isso é um assunto que com certeza nesse ano virá muito à tona aí, né, nas eleições. É um assunto que sempre vem e nós nos últimos anos conseguimos avançar. E cito aqui, por exemplo, a parceria, e que graças a Deus conseguimos executar, que é o asfalto até o distrito de Presidente Kennedy, uma parceria do governo municipal e do governo do estado, e com certeza é dessa forma que nós vamos avançar e que nós vamos executar esses projetos. Mas foram então apresentados 4 projetos, e que eu vou estar aqui citando um a um. Né, o primeiro projeto é o asfaltamento até a comunidade de Linha Pinhal,
Esse projeto tem uma extensão de 3.740 metros e hoje seria um custo de em torno de 4.800.000 reais. O segundo trajeto, que seria um trecho na comunidade de Barra Bonita, é uma comunidade que hoje já tem um aglomerado rural, então se faz necessário também avançar naquela região. Os investimentos lá foram divididos, inclusive, em 2 trechos, um trecho mais, numa visão mais rural, digamos assim, né, e um trecho mais numa visão urbana, já que é dentro daquele espaço, daquela vila urbanizada, totalizando 830 metros, num valor em torno de 1.800.000 reais. O terceiro trecho, que é o trecho, um trecho até a comunidade de Terra Vermelha, 1.450 metros, totalizando em torno de 1.930.000 reais. E o quarto trecho, até a comunidade de Linha Gasperini, né, totalizando 2.700 metros, 3,5 milhões de reais, em torno de 3,5 milhões de reais. Essas são regiões que têm em cada uma delas investimentos, indiferente de qual forma, principalmente por empresas. Então se discutiu isso e com certeza isso estava no nosso plano de governo também. E nós temos sim um planejamento de futuro, se é 2020, 2030, 2050, mas nós temos que ter esse planejamento. E principalmente nós temos que ter os projetos. Então a administração fez sim a sua parte, ou parte dela pelo menos. Agora cabe sim todos os esforços, seja do município, do Estado e também, por que não dizer, da União, de nós concretizarmos esses projetos. Então, está de parabéns sim a administração. Lembrar também de que tem sim a discussão de outros projetos no nosso município, e isso é importante, é interessante. É só com a união dos esforços que a gente pode concretizar ações como esta. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Rogério Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui já nominadas, mas voltando àquele tema, aquele assunto que discutimos na proposição do colega Comaceto, aqui falou também o colega Fábio Ferri, e que foi importante, e acho que esse debate é necessário até para a gente amadurecer bem essa discussão, né? E naquela época nós discutimos muito sobre isso, e aqui quero deixar claro que o encaminhamento daquela época não era em termos de formalizar a edificação, que eu acho que o ponto principal era nós criarmos essa ideia, essa proposta da inovação, né, tecnológica dentro do nosso município. E claro que é isso que nós entendemos que se perdeu muito tempo com isso, né? Claro que se tu for ver, não há necessidade de tu fazer essa edificação, ter essa estrutura física, até porque o custo dela é alto, mas isso você poderia fazer até iniciar ela dentro de um espaço, dentro da própria prefeitura poderia ser. Mas como nós tínhamos naquela época a questão, e que temos até hoje a questão da UNC, poderia ser uma alternativa para que se trabalhasse desde aquela época dentro daquele espaço que que poderia ser contemplado. Então, é com esse intuito que nós queríamos esclarecer isso, e eu até me recordo, estive na posse da nova diretoria da SIC, e quando o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Dr. Carlos, comentou lá, que um dos 3 pilares hoje da economia, não só dos municípios, do estado, do país, enfim, né, passa pela inovação tecnológica. Não tenha dúvida disso. Ele deixou muito claro, né, e eu me recordo do pronunciamento dele, e entendo que nós temos que trabalhar isso. Como já falei, infelizmente perdemos 3 anos, mas antes tarde do que nunca, no sentido de nós colocarmos isso em prática. O município, a administração pública, hoje tem material sobrando em termos de sugestões e proposições nesse sentido, que encaminhamos desde 2013. Claro que essa indicação que está anexa a essa outra sugestão do colega Comaceto, acredito que vai acrescentar, e esperamos que isso venha a contento da nossa administração, do nosso município, enfim, dos nossos munícipes, mas claro, tudo isso tem que ser de forma planejada, organizada, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, pessoas que nos acompanham de forma online, imprensa. Quero saudar aqui também Idair Piscinin, representando o PSB, vereador Edilson Massoco, vereador licenciado. Enfim, saudar a todos que nos acompanham de uma forma ou de outra. Mas, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma manifestação em relação ao pronunciamento proferido aqui pelo vereador Rui Mares Corteganha, e entendo que cabem algumas considerações em relação à fala do vereador. Com relação à pavimentação do asfaltamento rural, é importante ressaltar aqui e eu vou falar primeiramente do asfalto que liga a comunidade de Linha Pinhal, a qual, se não estou equivocado, o vereador Comaceto já havia feito uma indicação no ano de 2014, sugerindo a pavimentação asfáltica ligando a comunidade de Linha Pinhal. Só lembrar a todos que no ano de 2015, quando tramitou nesta casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual, por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu fui coautor de emendas à Lei de Diretrizes, as quais propusemos emendas e foram aprovadas nesta casa, inclusive sugerindo a contratação dos projetos de asfaltamento para a comunidade de Terra Vermelha, bem como para as comunidades de Barra Bonita e também de Pinhal. Estranhamente, quando do recebimento da lei orçamentária encaminhada pelo Executivo a esta casa, mais uma vez essas obras não estavam contempladas no orçamento. Então vir agora o vereador dizer que esse é um grande projeto dessa administração, me parece um tanto quanto equivocado de vossa parte. Até porque lutamos muito, me recordo, naquele momento, para incluirmos novamente essas mesmas emendas no orçamento anual para o ano de 2016, ao qual, inclusive, garantimos, através de uma emenda, R$1.900.000 para a pavimentação do acesso à comunidade de Pinhal. Então, dizer que essa é uma grande obra da atual administração, isso é enganar a população e quem está nos ouvindo, porque esse é um trabalho da oposição. Até porque houve um grande debate nesta casa, inclusive de alguns vereadores dizendo que essas emendas aí não servem para nada, porque isso aí não vai se realizar. E nós contestamos e debatemos essa questão aqui nesta casa. Então isso aqui é obra e fruto do trabalho e de um plano de governo de quem tem a visão, que é a visão da oposição. Que nós defendemos sim o desenvolvimento do nosso município com a implementação dessas infraestruturas no município de Concórdia, do interior do nosso município, a qual temos debatido muito aqui, e me recordo que naquele momento representantes das comunidades de Terra Vermelha estavam aqui presentes, que fizeram um grande levantamento socioeconômico daquela região, bem como representantes da comunidade de Pinhal também, que estiveram aqui, inclusive ansiosos e querendo realmente que esta casa aprovasse esses projetos que são de suma importância para o desenvolvimento do nosso município, especialmente dessas comunidades. Então eu queria deixar registrado aqui e dizer também que Linha Gasperini também foi incluída na lei orçamentária, e dizer mais, que não só essas comunidades, nós temos outras comunidades, por exemplo, se nós olharmos a questão do desenvolvimento econômico do nosso município, a estrada que liga a comunidade da Laje dos Pintos, que vai até a comunidade de 3 de outubro, também tem que ser uma via que tem que ser contemplada, que não precisa ser toda ela pavimentada, mas se cada ano nós realizarmos ou executarmos 1 quilômetro de pavimentação direcionado para cada uma dessas regiões, com certeza nós alavancaríamos o desenvolvimento de todas as regiões do interior do nosso município. Então quero deixar registrado aqui essas nossas colocações, dizer que aqui tem fruto o trabalho, sim, de toda esta casa, porque aprovou, mas a iniciativa foram dos vereadores que subscreveram as emendas e lutaram muito para que as mesmas fossem incluídas, tanto na lei de diretrizes, bem como depois, não tendo sido contempladas no orçamento enviado pelo Executivo, brigamos e lutamos novamente para incluí-las no orçamento anual. Então isso aí é obra dessa casa, desses vereadores, nós é que sugerimos, esse é um projeto de iniciativa da Casa Legislativa do município de Concórdia. Queria deixar isso registrado nos anais dessa casa. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Vilmar Comaceto.
Senhor presidente, demais vereadores e vereadora, agora saudar o vereador Massoco, que se apresenta nesse momento no plenário, dando as suas contribuições também. Mas quero aqui retomar um pouco esse tema que trouxemos naquela indicação sobre o Centro de Inovação, porque o pronunciamento do vereador Ferri foi muito importante, porque foi esclarecedor, e também foi nesse sentido que nós fizemos a proposição, Ferri. Parabéns pela sua manifestação, porque ainda em dezembro, como eu disse, o governo reuniu uma comissão, e essa comissão esteve visitando, inclusive, municípios que têm projeto de centros e outros que já têm, não os centros de inovação, mas têm experiências exitosas sem esses centros de inovação, que concordo com o senhor, são hoje elefantes brancos, até porque não tem nenhum pronto ainda. O governo lançou em 2013, tinha 18 meses para concluir as obras, até hoje não tem nenhum pronto, né? Uma boa parte ainda é projeto, o mais adiantado é Laje, que está com 95% de conclusão, sendo que a dificuldade é recursos para concluir os outros, depois a outra dificuldade é recursos para mobiliar, a outra dificuldade que estão enfrentando é gente para compor esses centros, e o mais importante que o Ferro levantou é o custeio, né? Que realmente essas políticas de Estado do governo federal, quando mandam para o município obras, esquecem depois de mandar o recurso para fazer a gestão, né? E sobra para os coitados dos municípios que já não têm recurso nem para tocar o que tem hoje. E esse é o sentido da nossa proposição, de que o município crie uma política primeiro, e dentro dessa política cria o conselho e o fundo, que são os dois entes importantes, né? Além das políticas de incentivo, né? E cito aqui um exemplo que nós visitamos, que é o município de Luzerna, que poucos talvez conhecem a experiência de Luzerna, que é um município pequeno, mas grande em termos de inovação, né? Foi o primeiro município catarinense que criou, antes do governo do estado, uma lei de inovação, né? E hoje tem um centro de inovação tecnológica, já tem 12 empresas hoje instaladas e já tem programas, projetos, produtos desenvolvidos, que inclusive já está até exportando essas tecnologias, fruto de um pequeno município, mas que apostou inclusive numa estrutura que todos conhecem, que é o Seminário dos Padres. E nós temos aqui o Senai, né, que está reservado para a Universidade de Fronteira Sul, e que esperamos que um dia venha, mas que também pode ser, a exemplo de Luzerna, utilizado para instalar esse centro. Então nós não precisamos necessariamente uma estrutura física, não é essa a questão, tanto que a UNC também tem uma estrutura. O que nós precisamos é de uma política de incentivo, com a participação de governo, empreendedores. Não se descarta também o conhecimento da universidade, mas tem dificuldade de sozinha fazer isso, né? Razão pela qual nós estamos propondo então essa política, porque ela tem começo, meio e fim, né? A proposição que nós apresentamos, ela é uma proposição de uma política municipal com toda a estrutura necessária para que realmente, se implantada, e deverá começar, é claro, pelo Conselho, porque está previsto na proposição, certamente que vai dar frutos. E o governo municipal está transitando nesse sentido também, né? Tanto é que já tem uma comissão formada para isso, já anunciou que tem essa proposição, essa comissão já visitou outros centros, já verificou a dificuldade desses municípios, esses 13 que foram incluídos, de dar conta dessa estrutura, razão pela qual ela não está transitando nesse viés, está transitando mais no viés que o Ferro defendeu, né? De primeiro ter uma política, ter o conselho, ter o fundo, ter política de incentivo, para depois sim pensar, quem sabe, numa estrutura que nós já temos em Concórdia. A estrutura não é o nosso problema. O nosso problema é a política bem estruturada, e essa é a razão da nossa proposição. Senhor presidente, muito obrigado. Não havendo mais tempo hábil para o pequeno expediente, não havendo ordem do dia, vamos rapidamente para o grande expediente, já passando a palavra ao vereador Leocir Zanella. Não? Retira então, vereador? Eu pedi para sair. Ah, sim. Então passo a palavra ao Evandro Pegoraro, e o vereador Leocir Zanella está liberado, então, já que tem outros compromissos assumidos. Desculpa o lapso aí, vereador. Senhor presidente... Mas não será penalizado. À vontade, vereador. Desculpa, presidente. Senhor presidente, mais vereadores, vereadoras, também aqui implementar o vereador licenciado Massoco, quem também nos acompanha via online. Mas é sempre importante os debates, e eu acho que essa é a casa do povo. E os debates acontecem e as ações também acontecem.
Gostaria só da minha contribuição aqui, porque o Ruimar veio aqui divulgar uma ação do governo, né, e divulgou os projetos que foram contratados, e nós consideramos de fundamental importância, porque a gente sabe que os debates e a contribuição que essa casa deu é importante, e todos os vereadores, de situação, de oposição, enfim, mas quem mais está querendo e precisa são os moradores, né? Lá os moradores precisam do asfalto para o desenvolvimento. Então dizer que o governo municipal está empenhado, sim, tanto é que se buscou então fazer os projetos, porque ele está fazendo uma reflexão de que o asfalto de Kennedy, por exemplo, foi no governo do Sareta que foi feito o projeto para buscar os recursos, para fazer as parcerias, para executar, refere, foi uma obra importantíssima que hoje é reconhecido em todo o município. Com certeza agora esses projetos, e isso é importante, porque é fruto do debate, todos, vereadores, governo municipal, governo estadual também, e que agora vamos ter que ter empenho, que a gente sabe que todo esse asfalto, somando os 4 projetos de linha Pinhal, Barra Bonita, Terra Vermelha, Asperine, se colocar aqui todas as comunidades, quem que vai ser o primeiro? É difícil porque todos têm sua importância, digamos. Quem vai ser o último? Como é que vão buscar os recursos? Com certeza, todos os vereadores aqui querem, o governo do estado quer, o prefeito quer que seja feito este ano, ano que vem. Aí vai depender muito da mobilização política nossa, dos recursos também do município, que são importantes, o recurso do estado, o recurso federal. E quando isso acontecer e ter essa capacidade de envolvimento, de disputa, de buscar isso, com certeza nós vamos conseguir executar, e que todo mundo sabe que é importante isso, né? É fundamental para o nosso município, para o nosso desenvolvimento. Somente esses 4 projetos somam 9 quilômetros. Isso orçado aproximadamente em 12 milhões. São valores importantes e que, com certeza, Concórdia merece esse investimento no asfalto rural. Mas nós vamos ter que fazer todo um esforço para buscar dos cofres públicos municipais, que tem que dar sua contribuição, isso é notório, mas parcerias para executar. E com certeza, vereador, essas ações são importantes, a mobilização, o debate. Esse debate de hoje também é importante, porque o assunto ele fica latente, né? E nós temos que sempre estar buscando melhorias. E essa questão do asfalto rural, nós também temos que ter a consciência e a determinação de que nós temos que falar aquilo que realmente é a realidade. A realidade é essa, temos projetos e precisamos buscar recurso para executá-los. O governo municipal vai fazer a sua parte, mas temos que ter a união de todos os entes federativos para podermos sim ter o avanço que realmente precisa em nosso município, que já tem então alguns exemplos, como é o caso de Kennedy, e que tem que ser também visto isso como exemplo das parcerias para executar todos os projetos. Isso, presidente, obrigado. Passa a palavra ao vereador Fábio Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mas vou tentar aqui, senhor presidente, também dar a minha contribuição a respeito dessa questão. Vejo que nós estamos falando do asfaltamento rural, em especial pelo desenvolvimento do nosso município, né? Mas em especial ainda porque me parece que todos esses projetos foram feitos em lugares que tem alguma empresa que precisa ou necessita desse asfalto. Falo de Gasperim porque precisa exportar para a Inglaterra exige que eles tenham asfalto, senão vai atrasar carregamento no porto. Os Pastres lá em Caravaggio, Terra Vermelha também, nós vamos ter uma fábrica de ração lá que vai vender ração para a BRF, e outras aqui, Pinhal também, que o Simeone, que através da ervateira, quer dizer, todos no desenvolvimento econômico que gera um emprego e renda. Bom, isso todos nós concordamos que é extremamente importante. Falamos aqui, o vereador Evandro falou em aproximadamente 12 milhões, um dinheiro que é considerável, até porque nós temos que ter aqui a sinceridade, a verdade de falar o que hoje a arrecadação vem caindo a nível de estado, de municípios, onde fica a maior bolo fica em Brasília, os estados estão sofrendo e os municípios minguando.
nós precisamos achar soluções, não tenho dúvida. Eu, antes de sair desta casa e ir para a agência, eu fiz uma indicação e que me preocupava naquela questão, quando nós falávamos de asfalto aqui na casa, seja ele urbano e vinho rural que nós precisamos. E aí eu volto a dizer da usina de asfalto. Talvez um consórcio intermunicipal, e está aqui o doutor Roberto, que trabalha nos consórcios, é doutor em consórcio, que sabe que isso é a saída para o país. Os consórcios fazem isso de uma maneira única, de gerir esses recursos, muitas vezes públicos e com muita maestria. E quando eu falo de uma usina, parece uma utopia, mas não é, porque eu fui a Pinhalzinho, vi lá uma usina extremamente moderna, que 2 pessoas faziam lá a operação dela, era um consórcio intermunicipal, e lá já estão asfaltando a cidade modelo, no perímetro rural. Pinhalzinho, também na área rural, já estão asfaltando, começando a asfaltar a metade do preço. Então nós estamos querendo asfaltar, e é justo, e temos que fazer, e temos que ajudar essas comunidades, porque senão elas não vão conseguir fazer com que seus negócios possam evoluir, senhor presidente. Mas nós temos que pensar como. Bom, o dinheiro é federal, até eu e a vereadora Marilane podemos falar com o Michel Temer, se ele não cair, podemos dar uma força aí, que agora estamos com a caneta na mão, né? Não tem problema, podem nos procurar. Agora, veja também uma situação, que nós temos a usina, que nós precisamos pensar num consórcio intermunicipal, custaria muito pouco para os municípios, e eu tenho certeza que todos os nossos municípios aqui iam concordar e iam comprar asfalto dessa usina, se tornando a metade do preço. Porque nós temos que pensar em 9 quilômetros, mas daí as outras comunidades têm direito. É justo? Bom, quero aqui dar uma outra opinião, que acho que os royalties também devem ser analisados de outra formatação. Devem ser analisados por outra formatação, que são compensações. Tudo bem, nós sabemos que o poder público precisa, cai lá na fonte 100, que é o tesouro, o prefeito tem demandas, tudo, mas eu acho que chegou o momento de nós analisarmos por esse viés. A terceira, quero aqui falar, nós estamos falando de asfalto, mas vou entrar numa outra situação. O SC Rural em Santa Catarina destinou, doutor Roberto, 74 milhões de reais esse ano para melhoramento das estradas rurais. E aqui vou dar um exemplo. Nós precisamos, nas nossas estradas, aquelas que não vão ser asfaltadas, nós precisamos, me parece, fazer um alargamento, uma reabertura urgente dessas estradas, que hoje, me parece, tem 3 metros, nós precisamos passar para 6 metros. E aí eu quero dizer para vocês, o município de Chavantina recebeu R$1 milhão do SC Rural esse ano para melhoramento das estradas. Chavantina. Nós não podemos perder, né? Com todo respeito ao nosso povo querido de Chavantina, mas nós temos que estar na frente de Chavantina. Nós somos o segundo polo, né? Nós somos a segunda maior cidade do Oeste. E o SC Rural, 74 milhões de reais colocou esse ano para melhoramento de estradas. Nós temos que estar mais atentos a essas questões. Nós temos que abrir o nosso campo de visão para dinheiro, para recursos que existem do Banco Mundial, né? Do Banco Francês. E aí sim, nós temos que fazer. Então, assim, eu acho que demos o passo, fizemos o projeto, isso é extremamente importante. Agora nós temos que buscar o recurso, temos que nos emanar, nós temos que buscar Michel Temer, nós temos lá o Mauro Mariani que vai abrir as portas. Nós estamos aqui pensando em quê? No povo de Concórdia. Se é o povo de Concórdia, independente de partido, de quem vai lá cortar a fita, nós temos que fazer o asfalto. Ponto final. Nós temos que fazer com o Pastre de mais emprego, né, com o Kunzler de mais emprego, com o Simeone de mais emprego. Essa é a nossa função de homem público. Essa é a nossa função. Eu, então, deixo aqui esses 3 viés. A usina, que nós possamos estudar junto com o Executivo Municipal, tentar sentar com o prefeito, mostrar que tem possibilidade, mas vai custar 3, 4, 5 milhões, mas vem cá, num consórcio intermunicipal, isso é dinheiro de pinga que nós chamamos, né? Nós temos que, porque depois vai ser muito mais barato. Hoje nós pagamos 1,5 milhão, vamos pagar 800. Nós vamos fazer um asfalto rural que não tem tanto trânsito pesado, talvez por 700 a gente faça. E isso tudo dá fôlego num momento difícil, num momento que não se tem dinheiro. Então deixo aqui a minha contribuição também, né, para todos os vereadores e para o Executivo, que nós possamos olhar diferentemente. Royalties, usina e projetos do SC Rural. Dinheiro disponível de Banco Mundial, dinheiro disponível de Banco Francês. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Rui Mar.
Novamente, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já nominadas e pessoas que nos acompanham através do sistema online. Mas eu fico, primeiramente, muito feliz em saber de que todos têm como uma prioridade projetos e ações como essa, que é o asfaltamento rural. Penso também de que quando eu digo nós, a administração, quando nós temos o papel e a obrigação, já que foi por essa casa aprovada fazer os projetos, lá se tem o entendimento que o projeto não é de A ou de B, nem da situação e muito menos da oposição. É um projeto do município de Concórdia. Então, quem sabe, eu poderia dizer assim, parabenizar então os vereadores que fizeram essa indicação e que incluíram então no plano plurianual para que os projetos fossem então feitos. E assim o fizemos. Então, é dessa forma que nós temos que fazer. Quem sabe nós temos que ter um coração um pouco mais leve nessa tribuna aqui, porque nós estamos discutindo os problemas e as soluções do município de Concórdia. É isso que nós estamos fazendo aqui. De forma nenhuma eu vim aqui nos vangloriar, dizer que foi o prefeito ou a administração que fez, ou que foi A ou que foi B. Mas sim, se essa casa aprovou e se há vereadores que assim o fizeram, parabéns a essas pessoas. Inclusive, o levem esse discurso para os seus dia a dia, para as pessoas na qual vocês conversam. Podem dizer com certeza que esses projetos é fruto do debate dessa casa. É isso que nós temos que estar fazendo aqui. Parabéns. E mais que isso, o vereador Ferri, de uma forma especial, acho que esse é o caminho. Nós temos sim veias de recursos, mas temos que buscar. Eu também concordo plenamente com Vossa Excelência, um projeto que eu também conheço, que é o SC Rural, e nós, não sei se é um desleixo, não sei se não é prioridade, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós temos que parar em momentos e discutirmos juntos. Me parece que muitas vezes há uma distância entre o que é executivo e o que é legislativo, entre o que é oposição e o que é situação, entre o que é Estado e o que é município. Para o cidadão que mora, por exemplo, lá na comunidade do Alto Periquito ou de Terra Vermelha, para ele não importa de onde vem o recurso. Não importa muito menos, às vezes, quem é que fez a indicação. O interessante é que seja executada. Então, esse é o nosso papel. Né? Mas quero parabenizar mais uma vez, porque é graças a essa discussão, é graças a essa casa, é graças a essa administração que nós temos esses projetos. Basta agora, e com certeza é um grande desafio, executá-los. E outros também. Aqui um vereador falava da comunidade de 3 de outubro, poderíamos dizer a comunidade de Barra do Tigre, que inclusive há indicações aqui dessa casa, e outras comunidades. Cá um dia nós tenhamos, por exemplo, uma infraestrutura rural como países desenvolvendo, como a Suíça, por exemplo, que toda a infraestrutura rural é de asfalto. Sonhamos, quem sabe, um dia. Não sei se nós vamos ver, mas eu penso que um dia nós podemos ter isso. Então, acho que parabéns a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que, neste momento, esses projetos fossem sim apresentados para a comunidade. O segundo desafio, que a gente vá buscar recursos agora e que possa implementá-los. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Palavra o vereador Rogério Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui já nominadas, mas, excelência, também me cabe entrar um pouco nesse tema, né, de pavimentação asfáltica rural, a qual nós tivemos a satisfação também de participar daquela reunião no Centro Cultural aqui da cidade, onde tivemos aquelas informações, enfim, os encaminhamentos dos projetos que lá foram comentados, que essa casa, como falou o vereador Artemio, também já havia se manifestado anteriormente sobre esses temas e que aqui confirmado pelo vereador Ruimar, mas que eu não tenho dúvida, isso envolve, né, nós investirmos na produtividade, como eu já falei aqui nessa casa, até para que o município possa ser mais competitivo. E aqui foi comentado, o próprio colega Ferri comentou, né, dessa questão
dos royalties, que eu acho que é um tema importante que a gente tem que fazer essa reflexão, no sentido de ser o mais justo possível, eu diria, analisando o aspecto urbano, o aspecto rural, né? Eu acho que isso tem que se colocar na pauta de discussão, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso quando foi comentado aqui essa questão do projeto SC Rural. Isso me demonstrou que faltou diálogo, então, entre Estado e município. Que se existe esse projeto, né, por que não foi, então, colocado em prática esses encaminhamentos, esses valores que aqui comentou o colega Ferri? É isso que eu me pergunto. Não, eu não quero aqui entrar nessa questão pessoal da função que exercia o colega Ferri, mas eu acho que, então, teria que ter ocorrido esse diálogo entre Estado e município para viabilizar esses recursos que estão aí destinados, se tem projeto. Ainda mais se tem projeto, que aqui já foi discutido, foi colocado aqui nessa casa, encaminhamentos relacionados a isso. Então, mais uma vez, me demonstra que estamos perdendo tempo, né? Essa falta de diálogo não é o adequado, tendo em vista aquilo que se está se oferecendo, né? Aquilo que se tem em termos de projeto SC Rural. Mas, enfim, o mais importante também que eu vejo é esse debate de alto nível, maduro, né? E que vem fomentar essa discussão e fazer com que a gente faça toda essa reflexão que estamos fazendo hoje aqui, e que isso venha em prol, na verdade, da nossa população, do município de Concórdia e, consequentemente, da nossa região. Acho que esse é o principal objetivo, e eu fiquei muito contente hoje dos temas que aqui discutimos, né? E que levantamos, e que eu tenho certeza que isso vai vir ao encontro dos interesses de toda a população. Muito obrigado, senhor. Passa a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e mais pessoas já devidamente cumprimentadas, mas me cabe retornar a esta tribuna, especialmente depois dos pronunciamentos dos que me antecederam, até para fazer algumas considerações, e aqui eu quero apenas, para que não fique eu dito pelo não dito e para que não me interpretem de uma forma equivocada. É que, estranhamente, agora o asfalto rural é uma prioridade. E eu, na minha fala, disse, quando me pronunciei, que quando aprovamos a lei de diretrizes, nós entendíamos que isso era uma prioridade. O governo não entendia desta forma. Quando veio o orçamento, mesmo aprovado, incluso na lei de diretrizes, o executivo não entendeu como prioridade e não mandou o orçamento obedecendo à lei de diretrizes, incluindo a pavimentação rural. E aqui eu quero fazer mais uma colocação, e aqui não me interprete de forma política, mas eu tenho sido muitas vezes muito crítico, e muitas vezes as pessoas têm me interpretado mal. Mas nós temos pessoas aqui que muito nos honram com vossas presenças, e aqui eu quero falar do Piscininho, do Massoco, já que estamos no grande expediente e vossas excelências estão aqui em nossa presença, até para que nós façamos justiça. Vocês devem estar lembrados quando eu falava nesta casa, no início dessa legislatura, que nós teríamos o asfalto a Presidente Kennedy. E alguém aqui ironizou naquele momento, e eu até compreendo, dizendo que duvido que quando é que isso seria um sonho termos asfalto a Presidente Kennedy. E aqui eu quero salientar o trabalho do ex-secretário do Desenvolvimento Regional, Idair Piscinin. E duas obras que Vossa Excelência trouxe para o município de Concórdia de suma importância, que foi graças ao seu trabalho, e eu me recordo muito bem, porque quantas foram os contatos e as viagens e os encontros com o saudoso Luiz Henrique, que nos assegurava que quando concluísse a ligação asfáltica de todos os municípios do estado, iniciariam as pavimentações, as ligações asfálticas aos distritos dos municípios, e aí estava contemplada a obra de Presidente Kennedy. Obra essa que tem o seu cunho, a participação, Piscinin. Bem como quando falávamos do centro de eventos, e eu me recordo que Vossa Excelência, naquele momento, negociou com Joaçaba duas obras. Ou nós teríamos o centro de eventos aqui, ou teríamos um aeroporto aqui. E Vossa Excelência, muito sabiamente naquele momento, optou pelo centro de eventos, que está executado em parceria com o governo do estado, e essa obra foi realizada no nosso município. Enquanto o asfalto, aliás, o aeroporto de Joaçaba até hoje não saiu. Então são essas ações que são importantes, e esse é o papel de quem está aqui legislando ou está à frente ao poder público.
Agora eu quero estranhar aqui e quero fazer aqui mais uma colocação, e aqui eu quero falar do vereador Edilson Massoco, quando o vereador Ferri coloca aqui, com inteligência e com sabedoria, que é a utilização dos royalties da barragem, que é a compensação financeira, quanto Vossa Excelência e nós temos nos manifestado aqui que devessem ser investidos no interior do nosso município. E outra coisa, vereador Pacheco, Vossa Excelência coloca muito bem, o SC Rural, se foram tantos milhões, e aí eu quero dizer para vocês, aonde estavam os meios que fazem a ligação dos municípios com o Estado? Aonde estava a Secretaria do Desenvolvimento Regional nesse momento, que não ofertou ao município esses recursos? Aonde estavam os nossos representantes, deputados estaduais, que não vieram aqui acenar que existiam esses recursos para trazer para o nosso município? Deputado Sareta, deputado Sopelsa, e esses recursos foram para outros municípios que não vieram para a Concórdia. Agora é fácil vir aqui dizer, não, porque os recursos estavam lá, não foram buscar. Mas nós temos pessoas eleitas e colocadas nos cargos e nas funções para trabalhar em prol do nosso município. Bem como nós fizemos esse trabalho com nossos deputados, representantes, aqui eu quero falar, por exemplo, do Valdir Colato, onde o Pitinim era coordenador regional desse deputado, que nós trouxemos muitos recursos para o nosso município. Esse é o papel de quem está à frente ao poder público, representando a sociedade e a população. Agora vir aqui dizer que é prioridade, que isso é importante, prioridade foi de quem escolheu lá na frente, que anteveu os fatos, as melhorias das infraestruturas rurais, como disse o vereador Ferri. Vossas Excelências sabem o quanto eu tenho discutido, debatido aqui, que as nossas estradas do interior estão ultrapassadas, que não se transita mais com caminhões de pequeno porte, hoje são caminhões de grande porte, e que essas estradas têm que ser alargadas, têm que ser ampliadas, a estrutura tem que ser outra. Então esse é o papel, esse é o nosso papel, é isso que nós defendemos aqui. Então que fique muito claro para a sociedade, concordante, para a nossa população, qual é o nosso papel, aquilo que nós defendemos aqui nesta casa. Eram essas as considerações, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Vilmar Macedo. Senhor presidente, demais vereadores, antes da citada, apenas por uma questão de esclarecimento, em relação ao projeto SC Rural que foi comentado aqui, e eu ainda quando estava na ativa atuei também no projeto SC Rural, e só para esclarecer de que a prioridade quanto aos investimentos do SC Rural, se era em estradas, se era em outros investimentos na própria estrutura das organizações, quem definia isso eram as organizações dos agricultores, né? Não são os municípios, os prefeitos, vice-prefeitos, os secretários que definem essas prioridades. Por isso que há diferença entre a aplicação de recursos aqui, Chavantina, Castelo Branco ou qualquer outro município, porque as organizações, porque esses recursos não eram para as prefeituras. O SC Rural é para as organizações de agricultores, ou cooperativas ou associações de agricultores formalmente organizadas e que elencavam projetos, os chamados projetos estruturantes, e dentro desses projetos estruturantes tinham as suas prioridades. Alguns preferiam investir na construção de um prédio. Outros preferiam investir na aquisição de equipamentos para equipar aquele prédio. E outros preferiam estradas. E onde mais se preferiu estradas, onde estavam em pior estado. Então, talvez por isso que Chavantina, realmente, e Chavantina foi uma exceção, porque foi um projeto definido pelas associações do conjunto do município, onde as estradas realmente estavam numa condição muito precária, se priorizou isso. Aqui em Concórdia e outros municípios, a prioridade foi mais na estruturação da agroindústria artesanal, enfim, um pouco nessa linha. Então, só para esclarecer um pouco, muitas vezes alguns desencontros de informação e se interpreta equivocadamente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar, agradeço a presença de todos e convoco os vereadores, então, para a sessão ordinária, dia 8 de junho, às 7h30 da manhã, nesse mesmo local e horário. Portanto, frisar bem amanhã, às 7h30, aqui nesse plenário.